Há livros que transformaram nações. Há palavras que mudaram destinos. Mas há também revelações que dividem o mundo entre fé e dúvida. O Livro de Mórmon, apresentado como outro testamento de Jesus Cristo, é para milhões uma prova viva de que Deus ainda fala aos homens. Mas e se essa história não for o que parece? Se você quer descobrir toda a verdade por trás dessa história, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber. Tudo começou em 1823. Joseph Smith, um jovem camponês de 17 anos, afirmou ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni. Esse anjo lhe mostrou onde estavam escondidas antigas placas de ouro, enterradas em uma colina próxima à sua casa, contendo a história de um povo antigo das Américas, descendentes de Israel, e a visita de Cristo após a ressurreição. Segundo Smith, Deus o escolheu para traduzir essas placas usando pedras especiais chamadas Urim e Tumim. E assim nasceu o Livro de Mórmon, publicado em 1830, nos Estados Unidos. Mas foi também aí que nasceram as primeiras dúvidas. Críticos começaram a questionar tudo. Onde estão as placas de ouro? Que evidências arqueológicas sustentam essa história? E como um jovem sem formação traduziu uma língua desconhecida que ninguém jamais viu? Alguns vizinhos de Joseph Smith alegaram que ele já tinha histórico de envolvimento com práticas de adivinhação e busca por tesouros usando pedras mágicas. Outros o chamavam de visionário. E havia também quem o considerasse um enganador. Mas seus seguidores viam nele um profeta escolhido, perseguido exatamente porque dizia a verdade. Entre fé e ceticismo, a história do Livro de Mórmon se espalhou rapidamente. E com ela, surgiram perguntas que, até hoje, ninguém respondeu completamente. Será que há provas concretas que sustentam o que Joseph Smith afirmou? Ou será que todo o alicerce dessa fé repousa em algo que nunca existiu? As primeiras décadas após a publicação do Livro de Mórmon foram marcadas por debates intensos. Enquanto alguns viam o texto como uma revelação divina, outros exigiam provas concretas para sustentar suas alegações extraordinárias. O Livro de Mórmon descreve civilizações grandiosas que teriam habitado o continente americano milhares de anos atrás. Povos com cidades imensas, templos de pedra, guerras épicas e uma fé central em Cristo. Mas à medida que a arqueologia avançava, algo começou a chamar atenção. Nenhuma dessas civilizações descritas parecia deixar vestígios identificáveis. Escavações em toda a América Central e do Norte revelaram grandes impérios como os maias e astecas, mas nada que correspondesse aos povos chamados nefitas e lamanitas, mencionados no Livro de Mórmon. Nenhum artefato, inscrição ou registro histórico independente confirmava a existência deles. Além disso, a suposta língua das placas, o chamado egípcio reformado, jamais foi identificada por nenhum linguista ou arqueólogo. Nem mesmo os tradutores que acompanharam Joseph Smith conseguiram comprovar a origem desse idioma. Estudiosos cristãos e céticos começaram então a apontar contradições. Como um texto supostamente antigo poderia citar passagens idênticas da Bíblia do Rei Jaime, uma tradução inglesa feita muitos séculos depois? Por que termos e conceitos europeus, como cavalos, trigo e aço, aparecem em descrições de povos que viveram antes da chegada dos colonizadores ao continente americano? Para muitos pesquisadores, essas semelhanças sugerem que o Livro de Mórmon foi fortemente influenciado pela Bíblia e pelo ambiente religioso da época de Joseph Smith. Alguns o veem como uma tentativa sincera de criar uma nova narrativa espiritual. Outros, como uma invenção elaborada. Mas, diante das críticas, os líderes mórmons sempre sustentaram uma resposta firme. A ausência de provas não é prova da ausência. Segundo eles, o tempo ainda revelará evidências que confirmarão a autenticidade do livro. Entre fé e ciência, o debate continua aberto. Mas enquanto a arqueologia tenta encontrar respostas, uma nova questão começa a surgir. Se o Livro de Mórmon é duvidoso historicamente, o que dizer das revelações que Joseph Smith afirmou receber diretamente de Deus? Com o crescimento rápido do movimento, Joseph Smith passou de jovem camponês a profeta e líder de uma nova religião. Ele afirmava que Deus continuava a lhe revelar verdades ocultas, mandamentos e visões sobre o futuro da humanidade. Essas revelações foram reunidas em outros livros, como Doutrina e Convênios e A Pérola de Grande Valor, ampliando a base doutrinária da igreja que nascia. Mas foi justamente aí que surgiram as controvérsias mais profundas. Muitas dessas revelações pareciam mudar com o tempo, e algumas entravam em choque direto com os princípios do cristianismo tradicional.
Joseph Smith declarou, por exemplo, que Deus e Jesus são seres físicos e separados, que o homem pode se tornar um Deus e que o casamento plural, a poligamia, seria um mandamento divino. Essas ideias chocaram o mundo cristão do século XIX e provocaram uma onda de rejeição, perseguições e até violência contra os seguidores de Smith. Críticos acusavam o profeta de adaptar as revelações conforme suas próprias conveniências. Quando a sociedade o pressionava, uma nova visão surgia, redefinindo a doutrina ou justificando decisões anteriores. Os registros históricos mostram que, em muitos casos, as supostas revelações eram recebidas em momentos de crise, como quando líderes e membros questionavam sua autoridade. Mesmo assim, Joseph Smith manteve-se firme em sua convicção. Ele dizia estar apenas obedecendo à vontade de Deus, e que o mundo odiava pelo mesmo motivo que odiou os profetas antigos. Para seus seguidores, ele era um novo Moisés, um instrumento divino em uma nova era de restauração da verdade. Mas sua trajetória teve um fim trágico. Em 1844, após conflitos políticos e religiosos, Joseph Smith foi preso e morto por uma multidão armada em Carthage, Illinois. Sua morte o transformou, aos olhos de seus fiéis, em mártir, e fortaleceu ainda mais a crença de que sua mensagem vinha do alto. Contudo, a morte do profeta não encerrou as dúvidas. Ao contrário, a ausência de provas históricas, as mudanças nas revelações e as contradições doutrinárias passaram a levantar uma pergunta ainda mais profunda. Se Joseph Smith realmente foi escolhido por Deus, por que tantas de suas profecias não se cumpriram? E se ele não foi, o que explica o poder de um livro que ainda hoje conquista milhões de seguidores em todo o mundo? O poder do Livro de Mórmon não está apenas em suas palavras, mas no impacto que ele causou. Mesmo diante de críticas, de acusações de falsificação e da falta de provas históricas, milhões continuam acreditando que ele é a palavra de Deus. A fé mórmon cresceu, atravessou fronteiras, ergueu templos em todo o mundo e formou uma das religiões mais influentes do planeta. Mas o que mantém essa fé viva? É a força da convicção ou o medo de questionar? Porque, quando a fé é construída sobre algo que não pode ser provado, o menor indício de dúvida pode abalar tudo. Os estudiosos continuam a investigar, e os fiéis continuam a testemunhar experiências espirituais que, para eles, são irrefutáveis. De um lado, a ciência pede evidências. Do outro, o coração exige crença. E entre esses dois mundos, permanece a pergunta que nunca se cala. Existe razão para duvidar do Livro de Mórmon? A resposta, talvez, dependa de quem você escolhe ouvir, e de quanto você está disposto a buscar a verdade. Porque há verdades que libertam, mas também há crenças que aprisionam. Talvez o maior desafio não seja provar o que é verdadeiro, mas ter coragem de olhar além do que sempre lhe disseram. Investigue. Questione. Ore. Busque por si mesmo. Afinal, a fé cega pode confortar, mas só a verdade pode salvar. Se você quer entender o que realmente está por trás da fé mórmon e das profecias que ela anuncia, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando, porque a verdade ainda está sendo revelada.